Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Estamos na Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos ainda na TV Guarulhos, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146 5052-5555. Participando desta edição de Gente, economista José Roberto Faria Lima. Faria Lima, prazer tê-lo aqui. O prazer, você sabe, é sempre meu, especialmente com uma bancada tão eclética e até com um poeta na mesa, né? E revendo você. É maravilhoso. Revendo você com a gravata linda já. Também está conosco o advogado Dr. Sérgio Jafé. Prazer tê-lo aqui, doutor Jafé. Prazer é todo meu de estar aqui de volta a essa casa sempre iluminada de debates que só trazem alegrias para a sociedade e informação. Eu vou deixa eu só aproveitar aqui. O doutor Sérgio Jafé é autor de um best-seller sobre ser síndico é padecer no condomínio. Não é padecer. Não é errado de novo. Não comprando o livro, padece. Comprando, não padece. É o único livro do segmento direto para Exatamente. Isso? É um livro voltado para o público leigo, todo mundo que vive em condomínio vive em pequenas comunidades, né? E sempre são questões controvertidas, apesar de repetidas, são questões muito controvertidas. Nós fizemos uma publicação para o público leigo, não para o público técnico, que é formado de advogados e juízes, e que resolvemos simplificar a vida de quem mora tão próximo uma das outras. Também está conosco a Master Coach Tereza Ferreira. Prazer tê-la aqui, Tereza. Prazer é todo meu, Zancopé, de estar aqui acompanhados de todos vocês. E a gente vai bater um papo hoje muito bacana sobre inteligência emocional, como chegar à alta performance. E a inteligência emocional hoje baseia, inclusive, as reuniões de condomínio, o congresso, as poesias e esse ambiente tão bacana que a gente vai ter aqui hoje. Coletânea Fases da Coletânea Fases, Líder. Isso. São 2 volumes, porque a gente separou um somente para o campo pessoal e um para o campo do empreendedorismo, que aí vai carreira, profissão, essas coisas, tudo baseado na inteligência emocional. Como é que você muda o seu mindset para chegar onde você quer? Também está... Eu anuncio como advogado ou poeta, Mauro Felipe? Um brasileiro. Brasileiro perseverante. Porque o Faria Lima diz, na mesa temos um poeta. O Mauro Felipe é advogado, poeta. Quantos títulos advogado você tem? Tem muito. Poeta tem que ser destacado. Então tem que ser poeta, não é? Quantos títulos? Grande prazer, Zancopé. Prazer estar aqui, lá do Sul, vindo figuras ilustres desse nível intelectual aqui. Não estou falando intelectual como uma minoria, estou falando intelectual de gente que participa dos debates, até os, como diz, alhures, né, Faria? Prazer. São 4 títulos lançados de 2014 para cá. Praticamente a essência dos 4 livros, depois eu acho que vai aprofundar mais, é exatamente o que nós estamos conversando aqui nos bastidores antes. Tudo tem uma pitada de direito e cidadania, mas em formas de figuras de linguagem. Depois a gente aborda mais o teu trabalho, a tua poesia, né? Mas Faria Lima, antes que eu aborde aqui o Segurança é Prioridade, você vai ao Rio de Janeiro hoje? Vai assistir a premiação da Tânia? Não, eu tinha que fazer uma opção, então
preferi participar com você a convite da Zenilda. Tua filha hoje participa de minha filha mais nova, ela está disputando um prêmio. Tani. A Tani está disputando um prêmio fantástico. Ela é diretora de arte nessas feituras de clipes, que é essa linguagem moderna que é utilizada. Ela fez um clipe, como pai a gente fica emocionado. É um clipe genial que ela fez com uma cantora fantástica que é a Floripa Ruiz. Sim. E ela está disputando hoje, eu espero que ela ganhe. Se ela está indicada, o papai, quando diz um clipe genial, tem que ser, não é? É hoje no Rio? É hoje no Rio de Janeiro, Olha, nesses debates todos, né, os índices de violência seguem batendo recordes e a segurança pública é tema central no debate eleitoral. Em comum em seus programas de governo, todos os candidatos puxam para o plano federal problema da segurança e prometem aumentar investimentos. Há um detalhe, nenhum deles diz de onde sairão os recursos, né? Aliás, ninguém fala do orçamento também. Faria Lima, Jafé, e, por favor, qualquer um de vocês. Eu acho que o nosso debate eleitoral atualmente é muito genérico, né? Hoje se discute mais a questão do passado do que do presente. Você vê nos debates, só se fala sobre o passado, não se fala sobre o futuro, o que se pretende fazer no futuro. Não sei se eu estou salvo engano. E a gente vê que a questão da segurança é um descalabro no Brasil. Ninguém toma providência, ninguém tem um plano de ação claro. E aí o que ocorre? Hoje o Brasil é o país da insegurança, se não me engano. Já que está tocando Faria Lima, é um grande prazer, além do Zancopé, o pessoal, mas tirando um gancho bem rapidinho, bem objetivo, porque o senhor foi deputado. O que eu vejo já na geração antecedente do senhor, e o Zancopé aqui com uma experiência, enfim, é que o político hoje no debate eleitoral chega a ser um programa, entre aspas, né, de piadas, demagogia explícita. Eu acho que ele está crendo que aquele eleitor que está lhe ouvindo é o mesmo de 4 anos atrás. Então eles estão largando esse negócio de segurança que o Zancopé acabou de falar agora, de como se fosse um conto popular, enfim, que aqueles que vão captar, ao invés de cooptar essas inteligências aí. O que eu acho? A partir do momento que tu lança naqueles poucos segundos a tua ideia, aquele que está ali ouvindo, que são poucos, né? Muita gente já está desligando a televisão, estão achando, aqueles que estão participando dessa informação estão achando, crendo que é lá da época do Faria Lima, enfim, que o pessoal era mais tratado em livros. Hoje não, hoje está esse vício que eu creio que vai ter umas surpresas bastante grandes este ano, pelo que eu estou sentindo, né? Pelo que eu estou sentindo. Pois não, Tereza. O que eu vejo muito, né, nos programas eleitorais, a ausência do plano de governo é exatamente porque os programas eleitorais hoje, ele não vem com essa proposta. Hoje nós temos guerra de marketing. Exatamente. Então, o marketing ele é trabalhado para prender a atenção de quem está assistindo. E prender essa atenção nada mais são do que chaves mentais. Então, qual é a frase que prende a atenção de quem está me ouvindo, que traduza um pouco a realidade dele? E nós, felizmente ou infelizmente, eu não posso falar, mas o brasileiro, ele é um povo muito amistoso. A gente dificilmente parte para a guerra, né? Só que nesse momento nós estamos vivendo a cultura do ódio. Então, ou você me ama, ou você me odeia. Não existe um meio termo. Nesse meio termo, a mídia vem, as empresas de marketing político, vêm exatamente para tentar colocar o candidato ou numa posição neutra, o que é perigoso para quem quer marcar lugar, ou numa posição aonde ele consiga trafegar o maior índice possível, principalmente nas redes sociais. Que o discurso dele não comprometa, seria que o discurso dele não comprometa. Mas eu digo sempre que uma eleição, ela vai na rede social, sim, mas ela o interior do país é da onde realmente vem uma grande força, né? Então lá está se discutindo qualquer coisa, menos o plano de governo.
Porque será que nós estamos interessados em plano de governo? Para a gente estar interessado em plano de governo, primeiro eu preciso me conhecer. Eu me conhecendo, eu começo a perceber o outro e começo a entender o que seria interessante para mim e para o outro. Então, eu paro de olhar o meu umbigo e começo a olhar o todo. Mas nós estamos preparados para isso? Eu estou preparada para saber quem sou eu, para depois saber quem é o Faria Lima? Porque a gente faz ao contrário. Primeiro a gente fica sabendo de todo mundo de fora, para depois a gente olhar para a gente. Só que na hora da briga, o meu primeiro, se sobrar, depois o de alguém. Então... por isso a ausência dos planos Faria de Lima governo. tem. Não existem propostas, né? A verdade é essa. Existe combate entre candidatos. Isso. Esse é que é o que a senhora está dizendo. Porque Concordo plenamente. publicidade. Antes do Faria Lima, estou curioso nessa tua intercessão, há uma, que o próprio Zancopé está notando também, está notando que há uma falta de precedentes históricos no Brasil, inclusive de 78 para cá, 82, Tancredo, etc., das redes sociais. As redes sociais Mas vieram... é muito novo. Isso, as redes sociais lá no finalzinho da Bahia, que eu estive lá agora, Pernambuco, Paraíba, onde cremos, ou credes, que eram as pessoas sempre menos favorecidas, elas estão agora, nessas eleições, estão notando altamente atualizadas. Redes sociais são recentes. Quando você implantou a primeira, como é que chama? Primeira conexão em São Paulo, Faria Lima informatizou o Congresso e implantou a primeira conexão na cidade de São Paulo. Quando foi isso? Isso faz tempo já, foi no século passado. Sim. O que acontece é o seguinte, na realidade, se existe alguma coisa que nós precisamos enfrentar, é essa situação que nós estamos vivendo hoje. Pindorama não é para principiante. Essa terra mágica, cheia de curupiras, entende, de gnomos, é um negócio estranho, é um negócio mágico mesmo. Essa sensação que nós temos é uma sensação de insegurança. Nós queremos readquirir o direito de viver sem medo. Medo é exatamente o oposto ao amor. São conceitos, que a gente tenta lapidar esses conceitos. O medo é exatamente a ausência de amor. Hoje, você sai de casa e você não sabe se volta. Você, por exemplo, filho, minha filha está no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, olha, perigo. Então, aquela sensação, será que ela vai voltar bem? Será que vai acontecer alguma coisa? Essa sensação que hoje é a atmosfera que vive Pindorama, essa terra mágica que nós estamos aqui. A terra dos índios, antes de Cabral. Pindorama. Pindorama é uma terra fantástica. Em Pindorama, entende que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos readquirir esses valores antigos. Cultura é alguma coisa que a gente herda. A cultura a gente herda. O conhecimento a gente vai brigar para adquirir, mas a cultura já vem entre nós. Esses algoritmos biológicos que são criados agora, eu gosto muito. Não sei se já leram, eu estou vendo livros aqui. Mais ou menos 50% dos brasileiros nunca leram um livro, e nós estamos falando de livros. É uma pena que não se leia os livros. Os livros, eles despertam alguma coisa fantástica que existe dentro da gente, que é a curiosidade. Na hora que você desperta a curiosidade, o teu universo se expande. E hoje, nesse novo mundo que nós estamos vivendo, tudo é transiente. Tudo parece que desaparece. É aquela história do instante em que a eternidade cabe dentro do instante e o instante cabe dentro da eternidade. E a gente vive 1000 situações. Mas hoje o que precisamos acordar mesmo e sacudir fora é readquirir esse direito de viver sem medo. Exatamente. Nós temos que readquirir esse direito de viver sem medo, senão nós não vamos para lugar nenhum. Agora, como viver sem medo se você tem um órgão máximo da justiça brasileira que só vai idas e voltas, quer dizer, muda de entendimento como se muda de roupa. Sérgio, então, isso aí causa também uma insegurança. Se você tem insegurança jurídica, quiçá a segurança civil. Sérgio, nós estamos vivendo um fenômeno interessantíssimo. Nós estamos hoje com uma população de 7,5 bilhões. População totalmente integrada hoje dentro desses aparelhozinhos aqui, que captaram todo o conhecimento dos últimos 70 mil anos da humanidade, né? Está tudo aqui. E nós estamos mais perdidos do que cachorro em dia de mudança. Verdade. E sem saber o que vai acontecer. E completamente perdidos, nós estamos perdidos. Essa explosão que está acontecendo
nós estamos num confronto, numa encruzilhada. A gente não pode falar, a lei eleitoral proíbe, é uma censura total. Mas nós estamos a menos de 15 dias de discutir o destino que nós queremos. Ou um destino em que exista liberdade, e se não existir liberdade, nós estamos fadados a desaparecer. Os gregos já diziam isso, que quando uma obra de arte é reproduzida pela segunda vez, começou a decadência. Nós estamos vivendo uma espécie de uma decadência, porque todo o conjunto de informações que é produzido hoje em minutos, e que era o conjunto que existia desde 70 mil anos hoje, é controlado hoje totalmente por algumas centrais, e isso nos deixa completamente atordoados. Faria Lima, desculpa a interseção de novo, sendo um país republicano, Brasil, né, continental, vamos propor o seguinte: eu estou saindo de Santa Catarina, que não deixa de ser co-irmão de São Paulo, estou aqui debatendo com grandes jornalistas, advogados, enfim, e Faria Lima. Faria Lima já objeto pessoal, né? Da mesma situação que nós queremos lá no Sul, que seria diferente a nossa realidade lá, né? E o Faria Lima aqui está falando em São Paulo, justamente não uma busca essencial de estados ou de locais como a Bahia, né? Mas, enfim, a busca não também política vou até lhe contrapor um pouquinho, do próprio Magulhinha, que seria o Supremo. Não, eu acho que a base de tudo, de todos nós que nós chegamos a esse ponto, seria o que Faria Lima citou lá, uma palavra, uma metáfora, mas porém ele falou da base educacional. É lá na nossa cultura, se a gente não herdar nossos valores advindos, até nós chegamos até aqui, porque nós temos valores lá, e esses valores já estão vaporizados no Brasil, e daí respinga, para ser mais além, na democracia. Todos os deputados e todos os candidatos agora estão falando muito em democracia, vírgula, sem saber o que é democracia. É a palavra mais desgastada no nosso país. Sem saber o que é. Tudo é Está no democrático. artigo 5º da Constituição. Todo poder emana do povo. Sim. E em seu nome será exercido. Hoje não está havendo isso no Brasil, e há muito tempo, né, Faria? Não emana o poder do povo, está sendo emanado através de instituições com votos monocráticos, com votos unilaterais, certo? Monocráticos é a base de tudo hoje no Brasil, até por causa da cultura do ódio, cultura do eu sei mais que você, e a cultura também de achando que o outro sabe menos que eu. Então, por exemplo, aqueles constituintes hoje deveriam reformar já, né? Está no tempo, né, Faria? O Faria pegou a Constituição de 60... Eu peguei, nós fizemos, entende? Eu cheguei lá, né? Na década de 70. 70, né? Fiquei 70 a década inteira. Nós somos privilegiados. Essa caminhada humana é uma caminhada muito intensa, muito rica. Os valores, isso que você falou é importante. Eu sempre aqui nesses programas, quando eu tenho oportunidade, eu tento fazer uma certa distinção entre ensino e educação. E conto algumas histórias das nossas heranças e das comparações com entidades e instituições, como as instituições da igreja, a instituição da escola, entende? A instituição da família, que são as 3 principais instituições que nós criamos como seres humanos, né? Sociedade. E pego, entende, as 3 Américas, para pegar o novo mundo, né? Aquele que dizem que foi Colombo que descobriu, na realidade os vikings já tinham descoberto antes. O pessoal lá, entende, lá da Espanha, do Cocuruco da Espanha, também já tinha chegado aqui lá nas Américas há muito tempo. Mas pega, vamos supor, a cultura inglesa, a espanhola e a brasileira, a portuguesa brasileirada, né? Então, das instituições, a mais importante na América Inglesa é a escola. Os Pilgrims fugiram por perseguições religiosas, chegaram naquele país maravilhoso. O que eles fizeram? Montaram uma escola onde se ensinava métodos, práticas e se educava. O que é educar? É criar valores, é uma escala de valores, né? Deus, a vida,
Coisa mais importante, nós estamos falando aqui de segurança. É por quê? Porque esse valor da vida, hoje no Brasil, não vale um tostão. E a vida é a principal das instituições. Então, Deus, vida, família. Vamos voltar então nessa comparação das 3 culturas. Olha, os Pilgrims montaram a escola e foram caçar peru para fazer o Thanksgiving, que é a principal festa deles. Na América Hispânica, qual é a principal das instituições, dessas 3 que eu falei, da igreja, da escola e da família? É a igreja. Você vai na mais paupérrima das escolas lá, você tem um altar todo cravejado de prata, não é ouro, é prata. E de esmeraldas, né? Esmeraldas, os caçadores de esmeraldas lá. É a igreja. E aqui na nossa América Portuguesa, qual é das 3 instituições a mais importante? É a família. Pega a Casa Grande Senzala, Gilberto. O primeiro filho ia ser treinado pelo pai para substituí-lo no comando da fazenda. O segundo ia ser doutor lá nas Europas. Ia para as Europas, se formava doutor e voltava. Mas a maior alegria do pai era quando o terceiro filho era ordenado padre e rezava a missa na capela da fazenda. Aí você pega esse processo que nós estamos nos degladiando hoje, dessas entidades novas que estão com a religião. Então você pega um comunista como Niemeyer. Ele fez Brasília, não fez Brasília? O que você tem lá no Palácio da Alvorada? Uma capelinha. A Dilma quis transformar num escritório, mas era uma capelinha. Você pega lá, a esplanada dos ministérios, nada mais velho do que a esplanada dos ministérios. Todos os ministérios do mesmo tamanho, tudo igual, tudo padronizado, mas você tem uma catedral lá. Se você quiser destruir a América inglesa, você destrói a escola. Se quiser destruir a América hispânica, você destrói a igreja. E se quiser destruir o Brasil, você destrói a família, que é a base, é o berço de tudo. Mas é isso que querem fazer hoje. É lógico, tem uma determinada rede de televisão que surgiu já antes, e se consolidou antes, e agora está sendo questionada em relação às novas redes sociais, que permitiu uma certa valorização da opinião individualizada de cada um, para que cada um pudesse expor o seu problema. Mas aí o Humberto Eco diz, olha, quando liberaram a internet, o que surgiu de idiota, né? E eles descobriram que era a maioria, então infestou o processo todo. Mas tem uma rede de televisão aí que faz na novela das 6. Humberto Eco, entende a apresentação, entende? Eu vi isso aí, eu fico pensando no meu tempo, como mas você fala. As origens do Humberto Eco foram estas. Foram exatamente esses questionamentos. Isso vem desde a Grécia Antiga. Sim. Você fala em democracia, vamos começar sobre origem do poder? São 2 as origens do poder, porque tudo é booleano, tudo ou é ou não é. Sim. A origem do poder. Ou é divina, Deus chega e diz assim, é você, escolhi você. Você é o homem, você vai tomar conta. É a origem real, não é? A monarquia vai é fazer assim. A arca. Já a monarquia. Nero, isso aí. Aí apareceram os tais de céticos. Céticos eram um grupo de pessoas que questionavam o óbvio, diziam assim, como é que eu, sendo parte, posso entender o todo assim, de uma hora para outra? Então eu vou entender esse todo, entendi devagarzinho. E votavam como? Votavam com ostras, na res pública, na praça pública. E para quê? Porque em algum momento você precisa de uma certa verdade para construir alguma coisa concreta. E aqueles que perdiam pegavam as ostras e iam para os ostracismos durante 8 anos para permitir que aqueles que tivessem ganho, então tivessem a oportunidade de implementar suas ideias. Isso vem desde as origens dos tempos. Então nós tivemos aqui no Brasil esse problema que nós não conseguimos ainda, porque o país é mágico, é pindorama, a gente não consegue saber o que é realidade do que é o ideal. Agora tem o gate aí, esse grande gate da internet aí. Vamos passar por esse gate e nós vamos para o mundo virtual. Só que nós carregamos para esse gate tudo aquilo que existe dentro da gente. Ela vai falar dessa inteligência certeza. Emocional, que são algoritmos não biológicos, né? Que são interessantíssimos, mas nós estamos carregando tudo. Então nós estamos levando para essa tal de internet, para essas redes sociais, todos os problemas do passado que nós vivemos. E não existe mais aquela especialista nisso? Tereza, né? Sim. Tereza. Com PH, hein? Muito importante. O H é muito importante. E claro que eu não vou esquecer mais, porque a ferrovia Tereza Cristina passa pela minha cidade, pelo meu estado. A mãe importância da Tereza é da Cristina. Com H. Com H. Captando o que o Faria Lima falou, existe hoje uma ansiedade generalizada desde lá de dentro do lar até no próprio trabalho.
existe o excesso de informação vindo pelas extrapolando de informações vindo pela internet, que nos já faz esquecer que segundos depois o que nós estávamos aprofundando como direito imobiliário. Existe já o próximo. A jurisprudência muda de segundos em segundos. O que acontece? Essa prioridade nossa, que seria a base, que é onde vai nos fortalecer energeticamente, inclusive, saúde, problemas até intestinais, como diz o ditado, seria essa base de sair de casa bem. O que o Faria Lima falou? Saindo mal, já gastou metade do café da manhã que tomou, já em ansiedade. Mas o clima que nós vivemos aqui no Isso, Brasil, atualmente, não a partir do momento que você sentar numa cadeira de escritório, e já faltam 70% dessa energia. Mas... Quando eu vou conversar com o Zacopé, ou com a doutora, que a senhora faz o... Desculpe se chamar de senhora, mas pela profissão, faz o inverso, né? Que é o coach inverso de trazer, né, Faria? Trazer ao contrário. Quando a gente tenta trazer ao contrário na nossa geração, prazos mais novos, a gente esbarra justamente nesses fakes, aí nós ficamos tipo mas a gente não esbarra. Faria Lima nos disse aqui sobre o medo, né? O medo, ele é também, além do que o senhor falou, o medo é a ausência do conhecimento. Do que eu não domino, eu tenho medo. E a nossa existência, seja no Brasil, seja em qualquer lugar, ela é baseada em 3 situações. O meu campo mental, o que é a minha razão, que são somente 20% de tudo que eu faço no dia. Somente 20%. Aliás, no máximo. A ciência diz que é 12, tem alguns especialistas que dizem que é 16, 17. Eu costumo dizer que é 20 para não arrumar muita confusão. Mas a gente sabe que não passa dos 15. Eu acho que é 17. Então, no máximo 20% de todas as minhas ações durante o dia... com o número, já fez as contas dele. Pois é, pode ser 13, pode ser... Como é que é o outro? 14? Não, 13 ou 17, ele quer o número primo aí. Assim, se você não tem esse conhecimento todo, a sua razão, ela só te traz 20%. Os outros 80% que você faz, da onde vem? Vem da sua segunda base, que é o seu subconsciente, que ali estão os seus sentimentos. Tudo que a sua mãe colocou em você quando você era pequeno, os seus colegas, os professores, os amigos, aquilo tudo que você aprendeu do 0 aos 9 anos. Porque a partir dos 9 anos os filtros fecham e aí eu começo a ter a minha verdade. Só que há de se entender o seguinte: os médicos, a ciência diz o seguinte, que eu carrego no meu DNA traço de 7 gerações. Então eu tenho visivelmente, eu tenho um pai, mãe, avô, avó europeus, né, descendência europeia, mas eu posso vir com uma cutis morena, negra, se até a minha 7ª geração tiver um traço desse no DNA. Só que também agora a ciência já estuda e já tem casos comprovados que eu também trago traços das histórias de 7 antecedentes, da minha ancestralidade. Então, de mim até a minha 7ª geração, nós estamos falando de 300 pessoas. 300 pessoas entendendo o que é o amor ou não entendendo, 300 pessoas sendo amada ou não sendo amada, 300 pessoas sendo escravizada ou não sendo escravizada, e isso tudo está onde? No meu subconsciente, que é 80%. E o terceiro tripé é exatamente a espiritualidade, que tem gente que chama de espiritualidade, tem gente que chama de religião, cada qual dentro do seu quadrado, que está no meu inconsciente. Então, a minha razão, eu tenho acesso, por isso a gente diz que a nossa realidade é a gente que cria, só que cria baseado em quê? Em 80% que eu ainda não domino. E baseado em algo que eu nem sei, porque assim, ninguém voltou para dizer o que verdadeiramente acontece, né, depois que eu morro. Porque cada religião, cada crença, cada um traz o seu conhecimento. Então, esse medo que nós estamos vivendo agora, essa estabilidade que nós estamos vivendo agora, por exemplo, eu tenho uma filha de 11 anos, Eduardo, até mamãe quer mandar um beijo para você, filha. A minha filha, ela tem a informação aqui, na palma da mão, no touch. Né? Eu, com 11 anos de idade, eu me lembro que o jornal chegava em casa uma vez na semana e olhe lá, e eu só pegava o diarinho. Né? Eu sou de Santo André, eu só pegava o diarinho. Então, se as pessoas não leem, porque já veio essa cultura de não ler.
Essa cultura vem do meu pai, vem da minha ancestralidade. Não vem de fora, vem de dentro. Só que a minha filha, ela tem toda a informação aqui na palma da mão. Mas essa orientação, ou parte de mim, que sou mãe, ou parte do pai, ou parte da família, do professor, de alguém. Mas a minha filha, com 11 anos de idade, ela tem uma base psicológica, ela tem uma base sustentável dos valores que eu, como mãe, coloco, para ela conseguir ler tudo e ela entender que aos 11 anos ela não tem que se sensualizar, ela entender que aos 11 anos o cabelo dela é enrolado e está tudo certo, ela entender que aos 11 anos ela não estuda numa escola privada, mas a escola pública também tem bons livros. Pode não ter condições de passar o conteúdo daquele livro efetivamente para o aluno, mas também tem bons livros. Então, essa criança de 11 anos estava preparada para o mundo de informações que nós temos. Nós, com 40 e tantos anos, gostou, né? Agradecemos todos. Repita, por favor. Agradecemos todos. Faria Lima, o parto da mamãe foi dentro do Congresso. Por isso que ele estava lá desde sempre. Dos anos 70, nasceu no Congresso, o parto da mamãe foi lá. Então, nós estávamos preparados, porque quando a gente vê um fake news aqui na rede social, a gente tende a acreditar mais no fake news do que na verdade. Mas por que a gente tende a acreditar? Justamente porque a gente flutua para lá e para cá, porque mas a base pela velocidade aqui... também, né? A velocidade da informação. Você não tem tempo, às vezes, de checar a informação. Só que aí muitas vezes a gente acaba repassando aquilo sem querer, sem maldade, mas é a velocidade. Então, mas aí é que está, sem maldade, sem maldade no pensar na minha razão aqui, mas lá você quer causar um burburinho. O que a Tereza falou. Coisa de repassar. Né? Pois é, você quer causar um burburinho, porque você quer fazer parte integrante de um todo. Ou quer trazer uma notícia. O que eu achei maravilhoso o que a Tereza falou. Não. Eu achei maravilhoso o que ela falou. Na realidade, nós trazemos dentro de nós as próprias respostas que nós procuramos. Sim. Porque na realidade... Então precisa acessar. O grande problema, às vezes, mais do que 1000 respostas, uma boa pergunta feita é aquela que dá aquele clique de despertar tudo. Quer dizer, o teu pensamento, aquilo que você falou, isso é Platão, né? Pensamento, estômago, aquelas divisão de 3 para partes. Cima, né? para baixo, né? e aqui a o parte equilíbrio. intestinal, a parte sexual, todo o processo, todo o selvagem que existe entre nós. Aí é todo um processo muito complexo para chegar lá. Mas você veja o seguinte, os pensamentos é que orientam. O senhor não pode sair do microfone dessa forma. Posso, por que não? Você não deixa? Ele é insensível. Ele não te ouve. Ele é sensível. Virou para ele não quer. O nosso é insensível. Eu estou mal acostumado, faz tempo que eu não uso o microfone. Você veja o seguinte, os nossos pensamentos, eles motivam as nossas emoções. As nossas emoções, elas despertam os sentimentos, foi o que ela falou. É a vivência. Que gera o comportamento que faz a ação. Esses sentimentos, entende? Eles provocam basicamente os desejos, as emoções e as vontades. E aí é que nós temos que ter o controle de nós mesmos para que a gente não crie as expectativas, porque a expectativa é que nos deixa extremamente tensos. Isso é Siddhartha, isso é Buda, isso é coisas que vêm de você entrar em alfa, de você se mentalizar para você ter. O que eu brinco aqui também sempre é o seguinte, toda vez que a gente atinge um determinado patamar de tecnologia, a gente fica excitado, porque nós somos seres em evolução. Na realidade, nós somos seres em evolução. O que é o nosso objetivo de vida? Eu acho que o nosso objetivo de vida é voltar ao reencontro. Nós temos que reencontrar. Faço umas brincadeiras, entende, com o Zancopédia aqui há muito tempo, do tudo, do Big Bang, do nada, todo esse processo que a gente fica discutindo, entende, a exaustão e não chega a nenhuma conclusão. Mas toda vez que você chega a um determinado cume tecnológico, descobrimos o fogo. Poxa, que fogo, olha que coisa maravilhosa. Não vamos estar mais, entende, lá no limite mais baixo da cadeia alimentar. Não vamos ter que catar os restos das hienas, porque com o fogo a gente vai dominar o fogo. Aí depois a gente foi andando, descobrimos uma roda, que a roda, você sabe disso, você é poeta, advogado, mas você sabe também então, que a roda era quadrangular. Em Portugal eles fizeram triangular e depois é que virou redonda. Mas você, então, aí descobriu... Eu preciso falar com a Kátia. Só para terminar esse trechinho rápido. Por favor. Aí você tem a roda. Depois vem a metodologia. Hoje nós estamos extasiados com essa informática. Eu estou muito preocupado com tudo isso, que depois que sair desse extasiamento,
quem vai ser o nosso sexta-feira, entende, para nos permitir continuar caminhando. Eu preciso da gentileza dos senhores para conversar com a Kátia Reis, da FIPESP. Kátia, boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos participantes do programa e ouvintes do Gente que Fala. Informações para os associados da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Associados da FIPESP agora têm um serviço de beleza exclusivo. Qual o endereço desse salão, Kátia? Zancopé, bem perto da sede social, na rua Doutor Bittencourt Rodrigues, no número 88, segundo andar, conjunto 202, Centro. O espaço é moderno, confortável e exclusivo para associados e dependentes. O salão funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 17h30. Quais serviços o associado encontra, Kátia? Então, o salão trabalha com manicure, pedicure, cabeleireira, serviço de depilação, sobrancelha, limpeza de pele, massagens variadas, entre outros, e por preços bem abaixo do mercado. Os profissionais são todos especialistas na área. E quem pode utilizar esses serviços? Zancopé, como dito anteriormente, apenas associados e dependentes. E esses devem apresentar carteira social com foto, além de estar em dia com suas mensalidades para com a FEPESP. Para marcação de dia e horário, às quintas e sextas-feiras, os interessados devem ligar para o telefone 3188-3100, ramal 240, com uma semana de antecedência. De segunda-feira a quarta-feira, o atendimento será por ordem de chegada. Mais informações pelo 0800-771-7144. Bom, eu como associado, a pergunta que eu faço é como eu posso pagar, né? Posso usar o cartão para pagar? Então, pelo valor já ser mais em conta, o salão não trabalha com cartões, mas aceita cheque para tratamentos de cabelo e cuidados estéticos, que pode ser parcelado em até 3 vezes. Já manicure e pedicure, apenas em dinheiro. Caso seja fechado um pacote de tratamento e a cliente não compareça a alguma sessão, o valor não será abatido. E vale lembrar que todas as unidades regionais da FEPESP do interior oferecem serviços de beleza e estética aos associados. Kátia, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zancopé. Parceria que o Gente que Fala mantém com a FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, desde o seu início, e estamos já no 18º ano de Gente que Fala no ar. Participando hoje o economista José Roberto Faria Lima, que sai daqui direto para o Rio de Janeiro para assistir a participação da Tani, hoje nos clipes, né? E também o advogado Sérgio Jafé, especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Acertei? Acertei, agora, pelo menos uma vez. Também a Master Coach Tereza Ferreira, que é coordenadora da coletânea Fases, da editora Líder, e o advogado e poeta Mauro Felipe. Mauro Felipe, você tem 4 títulos. Como é que nos dias atuais alguém se propõe a escrever poesias e tudo mais? Sim, sim. Aqui não dá para fazer detalhes aqui. O vidro da janela tornou-se o elo entre a rua e o meu lar singelo. Vem chegando algo sobrenatural. Em pouco tempo a rua ficou alagada, já não distingui o meio-fio da calçada. Pareceu um mundo em estado terminal. Quando criança tudo era intacto, diferente. Não temia a natureza sempre imponente. Tudo escoava após o temporal. Mas ontem passou como o dilúvio de agora, incrédulo e medroso, o indefeso chora. Sobrou lama e morte, findou o valor virtual, triunfal. O radialista preparava-se para mais um plantão. Nem terminara de anunciar o anterior aluvião. Apenas assistiu ao troco da natureza ao humano letal. Não sei se interpretei bem tua poesia aqui, mas por coincidência estava aqui o radialista no dia do rádio transmitindo a informação. Você foi muito enfático. Você foi enfático. Valorizou um belo trabalho. Os finais, os pontos principais de uma musicalidade de uma poesia, de um poema, como ele citou. Eu abri ao caso o livro aqui. Tipo, desde lá do Gregório de Matos até o próprio Guimarães Rosa. Então, existe a tonalidade em certas frases que chamam a atenção do senso crítico.
Agora, se lê simplesmente qualquer texto, até um texto mesmo feito pelo doutor aqui, que eu também tenho essa minha especialidade, se lê com outros olhos, de desinteresse, já vai, a página vira e não sabe o que é condomínio. Exemplo, né? Esse é um exemplo de título, que esse texto aí é do livro Humanos. Humanos é o título. Exatamente, eu fiz em formas... Eu não abriria de novo. Formas de linguagens. Por exemplo, lá eu não quis falar numa tempestade de aluvião, de enchente, de Mariana, que eu tenho um texto de Minas e Marianas. Também tenho. Aí eu quis falar que daquela tempestade que eu estou vendo na rua, que quando éramos crianças, Faria Lima fez uma filosofada, né? Bonita agora, chamando Platão. Quando nós éramos crianças, aquela tempestade que nós horrorizávamos e íamos para baixo da cama, ou fazia figuinhas, era a tempestade, entre aspas, de novo, quase um pleonasmo, natural, que era previsível, mas que passavam e nas estradas vinham os pardais, os canarinhos a cantar de novo. Hoje, qualquer uma tempestade provocada por humano, as ações dos humanos, é desastre. Tanto é que eu encerro já homenageando vocês. Hoje é dia do radialista, por acaso? Dia do rádio. Dia do rádio? Dia do Marconi, rádio. Fundador. Então foi uma... Deram um chapéu no padre lá. E hoje as tempestades se concentram em Brasília. Sim, né? O que acontece? Essa tempestade que eu quis falar aí, sim, não é uma crítica, enfim, da própria erosão de barro correndo. Desculpe se eu não interpretei bem o teu texto, mas eu quero saber o que leva alguém a escrever poesia. Poesia é um estado de espírito. É sensibilidade. É um estado de espírito. Você tem 4 títulos. No Brasil, escrever um livro é um ato heróico. Você tem 4 títulos de poesias, né? É mais do que um heroísmo. Agradeço em nome de todos os poetas, que todos os meus 4 prefácios, Faria Lima, já vi que o senhor é um grande leitor, já anotei também. Todos os prefácios eu bato na mesma tecla que eu não me considero um poeta. Se me considerarem é uma terceira pessoa, mas eu não me considero. Eu apenas estou tentando me sensibilizar um terceiro, sem intuito lucrativo, porque eu tenho a minha profissão, novo colega aqui. Sou advogado. Deveríamos ter uma aposentadoria especial. Sim, não se vive de vender livros no Brasil. Isso, o Brasil. Mas isso aí é generalizado. Perdemos para a Europa, óbvio, né? Mas no Brasil, já escrever um livro, né? Da Tereza sabe, já é uma briga. Imagina lançá-los autopublicado, inclusive. Sim. Todos 4 autopublicados. Em função de um tema que é poesia, que graças a Deus agora, eu não vou citar Deus porque também tem um estado laico aí, Deus, graças às forças dos amigos, inclusive, né? Olha, sem Deus, tudo é permitido. Graças a Deus que existe Deus. Deus, aí eu chamo de graças. E é o doutor Mauro, né? Cuja advocacia se completa com a poesia. Escrever a poesia, para encerrar a tua pergunta, óbvia, é estado de espírito. Sim. Puramente estado de espírito. Eu não consigo escrever. Transcendência. Falou a palavra que eu ia chegar. Eu prego todos esses assuntos, inclusive que a Tereza... Agora é Tereza, antes era a senhora. Mas com TH. Com TH. Sempre com TH. Sérgio, eu transponho no pensamento crítico. Eu não faço aquelas poesias ou poemas, textos, em que tipo o cabelo do Faria Lima aí, batendo das cortinas nos cabelos do Faria Lima, né? Que rima. Porém, não, o meu já é todos os 25 anos de bancada. Sim. Inclusive o conhecimento que ele passou agora, doutor Ielas. Eu trabalho em cima desses valores em outras figuras de linguagem. Essa transcendência que ele falou, se eu pegasse... Mauro, pega um caderno agora, uma caneta e escreve um texto para Faria Lima. Não conseguiria.
Tem um momento certo, né? É Tereza, bilhetinho no papel. Tem um momento Tereza, certo. nós teremos amanhã um evento aqui dos livros Fases, é isso? Isso. Eu tenho 2 aqui, da Autodescoberta à Alta Performance e Transformando Empreendedores em Empresários. Em empresários. Que são as fases? Eu digo que nós passamos por 10 fases na nossa vida, inevitavelmente vamos passar por elas em várias vezes, mas elas são sequenciadas. Começa na superação, e aí, Tereza, por que começa na superação? Eu trato a vida aqui, depois que nasceu. Então, a superação, eu estou dentro da barriga da minha mãe e nasci. Já é a minha primeira superação, porque até então eu respirava por ela e era alimentada ali. Quando eu saio, é uma superação, porque eu preciso dar primeira respirada, então eu preciso fazer isso. Quando eu faço isso, eu entro inevitavelmente, imediatamente também, para a minha segunda fase, que é o autoconhecimento. Então, quando eu supero, respiro sozinha, eu me conheço. Eu falo, eu tenho essa habilidade. Então, é a nossa primeira habilidade que a gente percebe. A partir daí vem as outras fases, que é a comunicação. Como que eu comunico isso? O médico me dá logo um tapa, então o meu primeiro aprendizado já vem com um tapa. Já vem no tranco. Então eu comunico, e essa comunicação ela é muito importante, porque nós trabalhamos em 2 canais de comunicação, que é a intrapessoal e a interpessoal. Para eu fazer a interpessoal, eu preciso entender a intrapessoal. Preciso me comunicar muito bem comigo, para poder me comunicar bem com a outra pessoa. E aí a gente finaliza na área da saúde. E essas 10 fases, elas contemplam 5 áreas necessárias e percebidas pelo ser humano. A primeira é essa saúde mental que a gente fala, né? Esse corpo que nós temos, essa razão. Segundo momento, a primeira coisa que a gente nos é ensinado, se não é nos ensinado claramente, a gente percebe logo que é a nossa vida financeira. Seguido disso vem a nossa vida profissional, a nossa carreira. Aí vem a espiritualidade e aí vem a família. Então, essas 10 fases, elas acontecem. Várias vezes nós vamos superar, várias vezes nós vamos comunicar, nos conhecer, baseando essas 5 áreas da vida. O que é o CARD Fases? O CARD vem exatamente para complementar o livro, porque o livro foi, assim, graças a Deus, um sucesso. Nós vendemos 3.500 unidades de cada volume em 45 dias. Sou eu e mais 10 coautores. Esses coautores, eles vêm exatamente para dizer como que eles perceberam as fases que eu falo e que eles realmente passaram por isso. E o CARDS, como às vezes é muito desafiante você procurar um profissional, você passar por um terapeuta, por um psicólogo, por um psiquiatra, por um coach, ou até por um amigo, porque nós não gostamos de ouvir. Né? O amigo vem falar, porque eu não estou bem, não sei o quê. A gente já fala logo, ei, menino, então, se eu contar minha história para você, então... Você chora. Diante dessa dificuldade, os cards são 145 cartinhas, com perguntas. Na hora que você fizer aquela pergunta automaticamente entra em você. No curso, onde será esse evento? Não, amanhã é o lançamento será? Na Livraria Cultura, do Shopping Bourbon. Nós vamos estar lá para comemorar a venda, né, do livro e para lançar os cards, que é para completar para quem tem condição e também para quem não tem tempo, não tem dinheiro, ainda não se percebeu. Então as cartas, elas vêm ali com 145 perguntas, passando por todas as fases. Então, de repente, você não sabe em que fase você está, você vai lendo e você, inevitavelmente, você vai entender. E você pode me perguntar, Tereza, por que é tão importante eu entender a fase que eu estou? Quando eu entendo a fase que eu estou, automaticamente eu vejo qual habilidade eu estou usando ali. Se eu sei qual é a habilidade, eu mergulho em mim, entendo como que isso funciona e trago essa habilidade para a alta performance. E aí começo a desenvolver, né? O antídoto do pensamento da escassez, porque o brasileiro trabalha no pensamento da escassez, a gente começa a trabalhar o pensamento da abundância. Então a gente para de perceber a falta e começa a entender o que já existe e pode ser usado a seu favor. Doutor Sérgio, você acha que um síndico conhece a fase que está ou não?
Olha, nem o síndico, nem atualmente os dirigentes desse país, né? A verdade é que hoje em dia a gente vive numa tensão tão grande com tudo, que realmente tudo que for, se puder racionalizar dentro de você, para que se possa daí extrair um raciocínio lógico, inteligente, administrativo, aí é bem-vindo. Mas nem sempre acontece. O Mauro Felipe teve a intenção, a iniciativa de escrever esses livros de poesia, né? A Tereza Ferreira também teve a iniciativa, né, de escrever esses livros de fases aqui, e você teve a iniciativa de, dentro de um segmento de síndico, que eu não consigo entender como alguém aceita ser síndico nesse país. Sabe o que acontece? Na verdade, é o seguinte, hoje tudo é custo, tudo é custo. A nossa vida hoje é regida à base de custos. Então, muitas vezes, a pessoa prefere se indispor ou aquela com outros condôminos para dirigir o condomínio, para propiciar menos custos, e outro, até pensando no custo pessoal, que deixa de pagar o condomínio, até por um valor pequeno, mas prefere se desgastar para ter a isenção. E, de outro lado, pensando também na própria comunidade condominial. Porque o que acontece? Você pega síndico, por exemplo, deixa um prédio maravilhoso, você pega síndico que desvia dinheiro do prédio, e o prédio, aqui está, até aqui, né, você está dizendo aqui, uma incorporadora vai fazer 35 torres, né? Você imagina 35 torres, ou seja, calcule aí, vamos dizer aqui, que seja aí uma faixa de 600 apartamentos, isso é uma cidade. Isso é uma cidade, 600 apartamentos com 3, 4 pessoas em média de cada apartamento ali. É um Copan. É um Copan, quer dizer, imagina um universo de pessoas, de espíritos, de ideias que trafegam em poucos metros, uns ao lado dos outros. Então, realmente precisa saber dirigir uma estrutura como essa. Então, Sérgio, tem um status na coisa também, né? Eu digo sempre que a pessoa faz as coisas por 4 motivos. É Miri Lopes, mas eu adiantei, porque a gente dá aquele peteleco na coisa. É amor, temor e convicção, e eu coloquei o interesse. Existe também o interesse de buscar o status. Então, aquelas pessoas que querem o status. Eu sou o dono do prédio. O cara que é síndico é mais do que o proprietário. E se for síndico argentino, aí pior ainda. Não, e agora o síndico pode, inclusive, interferir numa construção, numa obra dentro da unidade. Ô Sérgio, até por questão de lei. Sérgio Jafé, a Renata de São Vicente pergunta quais os direitos que o proprietário tem sobre um imóvel tombado. Bom, e o imóvel tombado restringe muito o direito de propriedade, né? Você pode usar o imóvel, mas não pode vender esse imóvel, não pode alterar a característica do tombamento, e então o uso da propriedade fica realmente muito restrito. Então, posso transferir, dá licença, posso transferir a pergunta para o Faria Lima, que tem um imóvel tombado no Rio de Janeiro? É lamentável, você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. E por coincidência, agora harmonizou a conversa. A Renata, a pergunta... Sim. Uma pergunta muito boa. Que vai além, a pergunta da Renata, né? De qual localidade, que cidade que ela é? Ela é do litoral. São Vicente. Renata, aqui, olha como harmonizou, mas é oportuna e eu vou mais além. Eu já vou dar uma de Faria Lima aqui, vou filosofar. O problema em si, na legislação do tombamento, que é arcaica, eu fiz várias defesas, porque a minha terra, a minha cidade lá, inclusive toda a região, é Uruçanga, Santa Catarina, capital do vinho. Lá, vinho para gente, né? Os Faria Lima. Por favor, conclua o raciocínio. Faria Lima, porque nós estamos eu estou num nível teu de vinho, talvez. Não mas se eu vou ser sincero, se depender de trazer vinhos de coração, eu lhe trago. Vinho é bom. Primeiro milagre. Se depender, não vou entrar numa crítica agora. Você tá... mas depois toma muito vinho, tomba. Mas assim, daí tomba. Aí eu respondendo a pergunta da Renata, para não cair fora do... Que não deixa... o livro dele não deixa de ser uma literatura. Sim, lógico. Jurídica. É altamente técnico. Há os interesses. No caso da pergunta da Renata, agora eu vou farear, limar. Sim. Eu vou... verbo, né? Verbo. O que acontece? Existe uma legislação arcaica do tombamento em si, que o Faria Lima também falou que é a vítima, porém, vamos mais além. Quando eles falam o tombamento em si, a lei é maravilhosa. Menos para o proprietário. Do IFAM, etc. Mas o que para o proprietário, talvez, lá na raiz da legislação. Mas, porém,
O papel número 2, que é o principal da lei, que é onde entra o Estado, não existe. Não acontece. Entra o Estado, acabou. Não existe. Então é a Renata. Renata, eu queria fazer o seguinte, o Eu acho resumo que o do teu... tombamento deveria propiciar uma resumo do teu indenização livro- ao proprietário. omissão, depredação, tudo indireta. Olha, nós não temos mais tempo. Onde eu encontro Humanos, Espectros, Ócio e Novo, que são os títulos dos teus livros? Tem algum site, alguma forma? Brasil inteiro, É, através das grandes livrarias, cultura, Saraiva, sim. inclusive Mas você tem um site teu que se tem comunica? o Mauro Felipe, com Sim. 2 F, o Felipe, tudo italiano, Sim. F-E-L-I-P-P-E, 2 P's e E no final. 2 P's. Todo o Brasil, tem o meu Facebook, Mauro Felipe, Instagram, Mauro Felipe, lá indica todas as livrarias, mas Brasil Nacional é Saraiva, Cultura. Tereza Ferreira, onde eu encontro Fases? Pode entrar no nosso site www.fasestreinamentos.com.br ou nas nossas redes sociais. Esse Fases é com FH. Com PH. Com FH. É aí que eu posso fazer eu posso fazer um marketing direto, já que é literatura também? Para quem quiser comprar o livro da Tereza, com H, o Fases, botasse o H por querer, esse H no Fases. É porque o Fases leva você... Ele não é com PH. Pois é. Não dá tempo, não dá tempo. Não, Sérgio não, Jafé, onde Mas tem lá a encontro? história, entra no Sim, site que que tem a não história. É Daí parecer é- no condomínio. Onde eu Encontrando encontro? nas Maga? grandes livrarias de São Paulo, do resto do Brasil, o livro tem vendido bem e tem sido aí de uma boa ajuda para quem mora em condomínio. Agradeço ao Não, Faria Lima. resumindo, os 3 problemas do síndico. É CCC, criança, carro e criado. Faria Lima, para você. confusão. E confusão. Não, criado. Eu digo sempre do Faria Lima, que vocês não sabem, mas quando jovem foi aos Estados Unidos estudar cérebro eletrônico. Não existia computador na época, o computador veio depois. Mas uma pessoa maravilhosa que eu faço questão de receber sempre com muito carinho aqui. Tereza Ferreira conosco também, o Sérgio Jafé e o poeta, advogado Mauro Felipe. Agradeço ter vindo de Santa Catarina para participar do nosso Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Esse aqui é meu irmão. Esse aqui é o Faria Lima. Historicamente, eu estou falando nível do Brasil já. 70, 78 foi um congressista e agora continua com essa inteligência ímpar aí. Continua lendo obras, né? Mas eu estou falando de obras, né? Para citar Platão, etc., que é a minha praia. Então, Você tem que ler Sapiens e tem que ler Homo sim, Deus. sim. Já Homo Deus. Tem. Já leu? Tem. Os dois. Ele leu os dois. Leia. Faria Lima Comprei. é uma pessoa maravilhosa. E eu Uma te cultura agradeço novamente. fantástica. Do Sul, tá? Eu te agradeço. Do Sul. Faria Lima, aqui em São Paulo, as pessoas veem logo a Avenida Faria Lima, é o tio dele. O pai dele também foi brigadeiro. Faria Lima é homenageado aqui com o nome de um parque. E a família toda... O meu outro tio, o Almirante, foi o que fez a fusão do estado do Rio de Janeiro com a Guanabara. E o outro, o outro almirante foi o comandante da esquadra. Mas só estão falando dos outros Faria Lima. Agora, E agora eu hoje sou pai da Coronel Faria Lima, que é a Tereza Cristina, que é da Estrada de Ferro lá.
Faria Lima é economista, eu tenho um Qual é a relação privilégio. A Tereza é minha filha, foi da primeira turma de mulheres da aeronáutica. Teve 2 mandatos como deputado federal, mas aí preferiu a vida privada, que ao invés da vida pública, não o atrai, mas sempre participa e é Eu maravilhoso. fui o único vice que não deu sorte, eu era vice do Antônio Emílio. Moraes. E nós perdemos a eleição. Faz parte, né? Faz parte. Pô, Meu poeta favorito, ele é o meu Muito bom. poeta favorito.